Bem-vindo a mais uma aula. Vamos falar hoje dentro da estratégia de saúde da família, dentro da ginecologia, abordar um assunto aqui de suma importância para as mulheres. Um assunto que preocupa muito. E preocupa porque tem um acometimento muito alto, um acometimento aí de 20 a 30% das mulheres. Gente, eu sou o Gilberto Santos e hoje nós vamos falar de miomatose uterina. Vamos, me assiste aí até o final. Você vai gostar desse assunto e vai tirar algumas preocupações que você tem. A miomatose uterina, ela vai gerar um tumor chamado mioma ou leiomioma, é o mesmo tumor. E dentro da etiopatogenia, dentro dessa etiologia dessa enfermidade, na verdade é um tumor benigno. É um tumor benigno das células miometriais. Agora, é o principal tumor pélvico feminino. Se você for pegar todos os tumores benignos e malignos, todos os tumores, o principal tumor, o tumor mais comum que existe é esse mioma, porque realmente ele acomete, ele tem um acometimento de 20 a 30% das mulheres, é um acometimento muito alto. Então é o principal tumor. Mas não se preocupe, porque é um tumor benigno, é um tumor tratável. Então, mas por que preocupa muitas mulheres? Porque é um tumor também que a clínica desse tumor é sangramento. Quer dizer, a mulher já chega pra gente, olha, doutor, eu tô sangrando, doutor, eu tô sangrando. E quando vê sangramento, realmente preocupa. Mas na verdade é um tumor tratável, é um tumor benigno, né? E ele tem uma linhagem, essa linhagem nós chamamos ela de linhagem monoclonal. Por quê? Porque ele tem um comportamento dentro dessa linhagem que é o menacme no período de reprodução dessa mulher, ou na gestação. Quando ela está nesse período, olha, presta atenção comigo, quando ela está nesse período de menacme ou na gestação, ela tem muitos hormônios circulantes ali na corrente sistêmica. Então, ela tem um aumento dessa célula monoclonal aqui, aonde essa célula vai sofrer uma mitose devido a esse período da mulher aqui na menacme ou na gestação. Mas quando ela chega aqui na menopausa, quando essa mulher menopausa, essa mulher, ela tem uma diminuição desse mioma, que se encontra aqui dentro, ó. Se encontra aqui no miométrio. Então ela tem uma diminuição desse mioma. Gente, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nesse período de menarca, nesse período aqui da gestação, essa mulher, ela tem um alto estímulo de estrogênio. Então, se ela tem um aumento, e se ela tem uma mitose dessas células monoclonal aqui, se ela tem uma mitose, ela tem uma multiplicação dessas células monoclonal, nesse período de menarca, que é o período reprodutivo, no período da gestação, que é o período que a mulher ela está mais predisponente e tem a maior quantidade de hormônios circulantes ali na corrente sistêmica. Se realmente acontece nesse período, é porque é o estímulo do estrogênio. Fica bem claro aqui que é o estímulo estrogênico que está fazendo acontecer essa mitose dessas células. E se acontece a mitose dessas células, quer dizer, vai desenvolver ali um nódulo, certo? Vai desenvolver um nódulo aí, submucoso, intramural ou subseroso. Então esse nódulo vai desenvolver devido à produção de estrogênio que vai desenvolver e vai fazer a mitose dessas células monoclonal, aonde a paciente vai ter ali um nódulo submucoso, intramural ou subseroso. Aí, eu coloquei aqui fibroadenoma, porque se você for comparar, né? Se você for comparar, o fibroadenoma é um tumor mamário, é um tumor da mama. Então, ele sofre também quando o estrogênio atinge ali as células mamárias, esse tumor ele sofre aquele estímulo e ele tem aquele aumento. Então esse tumor, fibroadenoma, que também é um tumor benigno, ele é comparado, a gente compara esse tumor ao tumor pélvico, aos mioma ou leiomioma, certo? Gente, falando aqui um pouquinho da progesterona, por quê? Porque foi usado a progesterona para ver, ela foi usada in vitro, para ver qual era a função, o que trazia de melhora, né? Trazia de positivo ou negativo diante do uso da progesterona. Só que foi constatado que não teve nenhuma alteração. Então, a progesterona, ela não teve nenhuma melhora e nenhuma piora diante do quadro de mioma uterino.
Vamos passar essa página aqui. A gente dá um... Então, nós trazemos aqui os fatores de risco para que aconteça, para que venha acontecer esse mioma. Para que venha acontecer esse daí, o mioma. Gente, os fatores de risco, o principal é a mulher de raça negra. A mulher de raça negra, ela é o principal fator de risco para que venha acontecer essa enfermidade. E acontece mais aquela mulher de 30 a 35 anos. Já nas mulheres brancas, ela vai acontecer a partir mais ou menos dos 40 anos. Mas olha, isso não quer dizer que a mulher que tem ali 20 anos, 23 anos, 29 anos não venha ter esse problema, não venha ter essa enfermidade. Acontece e acontece muito, tá bom? Olha, então assim, essa mulher de raça negra é o principal fator de risco. Genética, aquela mulher que tem uma mãe que teve mioma, que tem uma irmã que tem mioma. Então essa mulher, ela tem uma predisponibilidade bem maior para ter essa enfermidade. Outra, aquela mulher que tem uma menarquia precoce, né? Começou a menarquia precocemente e tem uma menopausa tardia. Ela tem uma menarquia precoce e tem uma menopausa tardia. Essa mulher também, ela tem mais risco. Ela tem mais risco para esse tumor benigno. O consumo de carne vermelha. O consumo de carne vermelha é bem predisponente também, é um fator de risco. Obesidade. A obesidade também é um fator de risco. Eu costumo dizer que a obesidade e o idoso, ele entra praticamente em todos os fatores de risco. Mas a obesidade, ela entra em fator de risco, por quê? Porque a mulher obesa, aquela mulher que ela está com obesidade, que está com o IMC alterado, o que acontece? Ela tem ali, ela tem uma produção de estrogênio através de um hormônio chamado estrona, quer dizer, a gordura que aquela mulher tem, aquela gordura que aquela mulher produz, ela também produz um hormônio chamado estrona, que também nada mais é do que o estrogênio. E essa estrona, ela estimula, né? Se nós sabemos ali atrás que é o estrogênio que estimula a produção, a mitose dessa célula monoclonal, né, que se transforma num nódulo intramural, submucoso ou subseroso, então a estrona também é um hormônio e é um estrogênio. Então, se a mulher ela tem um IMC alterado, ela vai produzir mais estrona. E se ela produz mais estrona, consequentemente, ela vai aumentar o nível de estrogênio no organismo e vai, consequentemente, aumentar o número, vai multiplicar e vai fazer mitose daquela célula monoclonal, aonde a paciente certamente vai ter ali nódulos intramural, submucoso ou seroso. Então, a obesidade ela é um fator de risco. A hipertensão arterial, a diabetes também ela entra no fator de risco, né? E outra coisa muito importante, a terapia hormonal, terapia de reposição hormonal. A terapia de reposição hormonal, quer dizer, o ideal é quando aquela mulher ela chega na menopausa, quando ela menopausa, que aqueles mioma eles venham diminuir, eles venham degradar ali, certo? Só que tem mulheres que quando elas estão na menopausa, elas sentem muito fogacho, os sintomas daquela mulher são muito constantes, muito contínuos, aquela mulher não aguenta, então ela faz a reposição hormonal. Então a reposição hormonal faz com que aquela mulher ela venha sofrer um estímulo de novo, porque na verdade ela está fazendo o uso de estrogênio, então vem com que ela venha assim, ter estímulo de novo e aquele estímulo venha produzir novamente aqueles nódulos intramural, submucoso ou subseroso. Então a terapia de reposição hormonal é um fator de risco. Gente, mas é o seguinte, só que não é contraindicado. A terapia de fator hormonal, de reposição hormonal não é contraindicado. A mulher pode fazer sim. Veja bem, aqui eu fiz para vocês, mais ou menos, qual seria a clínica dessa mulher. A clínica dessa mulher, ela vai ter mais ou menos, ó, de 20 a 30% dessas mulheres que são afetadas, olha, veja bem,
de 20 a 30% das mulheres que são afetadas com essa enfermidade, 75% delas não tem nenhum sintoma. E o Ministério da Saúde, ele preconiza o seguinte, que se a mulher, ela chega lá, ela chega com exames, principalmente, qual é o exame padrão ouro para diagnosticar essa mulher? É a ultrassom. Mas se essa mulher, ela chega com exames e mais exames, mas ela tem alteração ali nos exames, de mais exame laboratorial, mas ela não tem clínica, ela não tem ali sintomas, sinais e sintomas clínicos. Então, nós não vamos tratar exame. Essa mulher, ela não precisa de tratamento. Então, assim, ó, de 20 a 30% das mulheres afetadas com essa enfermidade, com mioma, 75% delas são assintomáticas, certo? Então, se elas estão assintomáticas, nós não vamos tratar essa mulher. Aí eu fiz aqui, eu não sei se dá para vocês enxergar, mas eu acredito que dá, porque está bem grande aqui. Eu fiz aqui a imagem de um útero e dentro dessa imagem eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui como se fosse uns miomas. Então, nessa parte aqui do miométrio, nós temos aqui o mioma intramural. Nós temos aqui o mioma intramural. Gente, o mioma intramural é um mioma que ele sangra. Por quê? Porque ele é projetado aqui na parede. Nós falamos intramural porque ele é projetado como se fosse uma parede, né? Então, assim, como ele é projetado e ele sofre uma pressão, aquele mioma ele pode se projetar para dentro da cavidade uterina, tá certo? Então, se ele se projeta para dentro da cavidade uterina, essa paciente ela vai ter sangramento. Isso no caso do mioma intramural. E nós temos o mioma submucoso, que é esse mioma que nós vamos ter aqui, ó, dentro da cavidade uterina. Se nós temos esse mioma aqui dentro da cavidade uterina, essa paciente com certeza vai sangrar. E nós temos o mioma subseroso, que ele fica onde? Ele fica aqui nas extremidades. Esse mioma, ele se projeta sempre, ele vai se projetar para fora. Então, se ele se projeta para fora, ele não vai sangrar. E uma das pegadinhas nas provas é que a pergunta do examinador é sempre através do mioma subseroso. É aquele mioma, né? Ele sempre coloca que o mioma subseroso ele sangra. Na verdade, o mioma subseroso ele não sangra. O mioma subseroso ele vai causar uma dismenorreia, ele vai causar ali uma polaciúria, mas ele não sangra. Então, gente, o que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, é que esses miomas, quando ele chega, voltando ali atrás, quando ele chega, quando a paciente menopausa, esses miomas eles vão diminuir. Certeza absoluta que eles vão diminuir. Por quê? Porque o que acontece? Eles precisam, para haver essa mitose e haver esse aumento desse nódulo, esses miomas eles precisam de estímulo estrogênico. E quando a mulher ela chega na menopausa, nós sabemos que ela não tem mais esse hormônio. Então, a tendência da mulher quando chega na menopausa é diminuir a produção de célula monoclonal, a mitose dessa célula monoclonal e, consequentemente, diminuir o tamanho desses miomas. E eu quero trazer para vocês aqui como se diagnostica, como faz o diagnóstico dessa enfermidade. Padrão ouro para fazer o diagnóstico dessa enfermidade, nós vamos fazer a ultrassom transvaginal. Com a ultrassom, dá para fazer a estereoscopia? Dá sim, dá para fazer. Mas nem todo local nós temos isso aqui disponível. Então, assim, o padrão ouro para nós diagnosticarmos a miomatose uterina é a ultrassom transvaginal. E aí nós temos, dentro do diagnóstico diferencial, nós temos o pólipo endometrial, nós temos a adenomiose, nós temos a endometriose. Né? A endometriose ela traz muita dor para a paciente. Nós temos o sangramento uterino disfuncional. E aí, nós vamos ver aqui o seguinte, aquela paciente que chega para a gente, né? Aquela paciente que chega para nós com sangramento, né? Porque o que mais preocupa essa paciente?
Primeiro, que ela chega com uma ultrassom e ela fala, doutor, olha, eu tô com mioma, eu tô com tumores aqui. E ainda por cima está sangrando esses tumores. Quer dizer, ali é uma preocupação muito grande para aquelas pacientes. Olha, mas eu quero dizer para você, eu quero frisar aqui, ó, fique tranquilo, porque isso é benigno. Porque assim, chega muitas pacientes para mim, atordoada ali, preocupadíssima com aquele exame, com aquela, não, mas eu tô com, o que eu vou fazer e agora? Olha, a gente faz alguma coisa, faz, mas não é para se preocupar, porque é benigno, é tratável, é tranquilo, é suave, tá bom? Então, voltando aqui, se a paciente chega pra gente com sangramento, o que nós vamos fazer? Nós vamos examinar essa paciente, fazer o toque, nós vamos excluir principalmente qual é a primeira, o que nós vamos pensar primeiro quando a paciente chega para nós com sangramento? Nós vamos pensar em abortamento. Se a gente vai pensar em abortamento, nós vamos primeiro descartar a possibilidade dessa paciente estar gestante. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um beta, nós vamos descartar essa possibilidade de gestação para a gente dar continuidade ao tratamento. Então nós vamos examinar essa paciente, nós vamos fazer o toque, nós vamos ver o tamanho desse útero, se ele tem encurtamento, se não tem, e principalmente nós vamos ver o quê? Nós vamos ver se esse útero, se essa paciente ela tem, tentar observar se ela tem algum tumor. É isso que nós vamos fazer. E outra coisa que nós vamos fazer, se a paciente chega para a gente e ela demonstra, quer dizer, você olha para a paciente e você olha na mucosa dessa paciente, você já nota que essa paciente ela está anêmica. Então nós vamos pedir também, além da ultrassom transvaginal, nós vamos pedir um hemograma para ver a repercussão hematológica desse sangramento. Isso é muito importante. E essa é a conduta, é muito simples. É muito simples tratar essa enfermidade. Vamos passar aqui. Agora aqui, finalizando e por último, aqui nós vamos falar do tratamento. Gente, para fazer o tratamento dessas mulheres, primeiramente nós temos que saber qual é o tipo de mioma que essa mulher tem e aonde ele está localizado, para a gente poder, e o tamanho também desse mioma. Então o que acontece? Para nós iniciarmos o tratamento, eu quero frisar para você, eu falei lá atrás a respeito da progesterona, que não teve eficácia in vitro, e eu quero dizer para você que o tratamento do mioma, ou do leiomioma, é cirúrgico. O tratamento é cirúrgico. Então, assim, há uma segunda opção, mas o principal tratamento dessa enfermidade, desse tumor, desse nódulo, é cirúrgico. Então, veja bem, dentro do tratamento aqui nós vamos saber se o mioma, se ele é submucoso, frisando para vocês aqui de novo, qual é o mioma submucoso? O mioma submucoso é aquele mioma que se encontra dentro da cavidade endometrial, ele se encontra dentro da cavidade. Se ele se encontra dentro da cavidade, a principal clínica desse mioma vai ser sangramento. Então, se esse mioma ele é submucoso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos encaminhar esse paciente para fazer uma miomectomia. Mas nós vamos fazer essa miomectomia através da histeroscopia. Então vai ser uma miomectomia histeroscópica. E como é que vai ser feita essa miomectomia? Essa miomectomia ela vai ser feita se a paciente ela tem ali um mioma que ele tem menos de 4 centímetros, pode ser feito sim essa miomectomia. Através assim, você vai fatiar, você vai passar ali aquele cabo e você vai fatiar esse mioma, esse nódulo, esse tumor em várias, você vai fatiando e vai tirando ali. Você vai fatiar ele várias vezes para poder tirar. Por quê? Porque é um tumor grande. Se ele estiver acima de 5 centímetros, o que nós vamos fazer? Aí sim, nós vamos entrar com uma medicação chamado análogo do GNRH, aonde esse análogo do GNRH, o que ele vai fazer? Qual vai ser a função do análogo do GNRH? Ele vai fazer o seguinte, quando a gente entra com essa medicação, ele bloqueia o eixo hipotálamo, hipófise, endométrio, ovário, endométrio. Ele bloqueia esse eixo. Então o que acontece? A mulher ela fica hipogonádica. Ela não tem mais estrogênio circulante. Se ela não tem mais estrogênio circulante, é como se ela tivesse uma menopausa precoce. E quando ela está na menopausa e ela não tem aquele hormônio, consequentemente, aquele tumor vai diminuir.
Então, quando aquele tumor diminui e ele fica abaixo de 4 centímetros, igual ou menor a 4 centímetros, aí sim, aí dá para ser feita a miomectomia através da estereoscopia. Ou pode ser laparoscópica também. Então, gente, se nós estamos falando aqui do tratamento, e se nós temos uma paciente, né? Nós temos uma paciente que ela tem, ela tem uma prole definida já. Veja bem, nós temos uma paciente que ela tem uma prole definida. Se ela tem essa prole definida, e se ela tem apenas um mioma, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma esterectomia ou nós vamos fazer uma miomectomia? Estereoscópica ou laparoscópica? Frisando para vocês também que muitas vezes cai nas provas que cai assim, ó, estereoscopia, miomectomia estereoscópica ou miomectomia cirúrgica ou estereoscopia cirúrgica. Esses termos, os dois estão corretos, né? Cai assim às vezes só para confundir, mas os dois termos estão corretos, tanto cirúrgica quanto estereoscópica. Então, se aquela paciente ela tem uma prole definida, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer, e ela tem ali apenas um tumor, a gente vai tentar fazer a ressecção daquele tumor e fazer com que aquela paciente continue com o seu útero, né? Mas se é uma paciente se é uma paciente tem uma prole definida, voltando aqui, tem uma prole definida, mas ela tem múltiplos tumores, tem bastante tumor, a conduta é fazer a ressecção, fazer a estereoscopia desse útero, certo? Agora, se é uma paciente gesta zero, se ela é gesta zero, jamais a gente vai ter que fazer a estereoscopia. Nós vamos fazer de tudo para tentar manter aquela paciente, porque uma hora ou outra ela pode querer gestar, pode querer engravidar e ela não tem uma prole definida ainda. Então, assim, nós temos que fazer o possível, né, dentro da medicina para que aconteça com que a gente consiga manter aquele útero daquela paciente. Então, se é um tumor, nós estávamos falando aqui do tumor submucoso, né, que é aquele tumor que está dentro da cavidade uterina, nós vamos fazer a miomectomia. Mas se é um tumor intramural, né, se é um tumor intramural, que é aquele tumor que está na parede ali do miométrio, se é um tumor intramural, não dá para fazer nem a laparoscópica e nem tampouco a estereoscópica, né? Então nós vamos fazer ali, vamos fazer uma laparotomia, né? Vamos fazer uma cirurgia aberta, porque não dá para fazer, que aquele tumor que ele está ali, ó, ele tá sofrendo uma pressão e ele está intramural. Então não dá para você entrar com a câmera ali e fazer aquela ressecção. Então você tem que fazer a laparotomia, a cirurgia aberta, no caso do tumor intramural. É uma das coisas que cai muito em prova também, essa questão, né? Qual é a via cirúrgica, né, no caso para um tumor intramural? Qual é a via cirúrgica para um tumor submucoso, para um tumor subseroso, né? Então, dentre esses três tumores, nós temos o subseroso também, que é um tumor que ele tem uma projeção para fora, ele tem uma projeção para fora. Se ele tem uma projeção para fora, ele vai acometer outros órgãos, certo? Mas ele não vai sangrar, ele vai ter sim, ele vai ter uma dismenorreia, né? Ele vai ter essa dismenorreia, ele vai ter polaciúria. E qual é uma das causas também que esses tumores, no caso os três tumores, vai trazer para a paciente? Infertilidade. Essa paciente certamente ela vai ficar infértil com esse tumor, também dependendo do tamanho, né? Porque se for um tumor subseroso não precisa fazer nada. E o intramural e o submucoso mesmo, que não apresenta nenhuma clínica, que a paciente não tem nenhuma queixa, também não se faz nada. Então o que eu queria trazer para vocês hoje era esse assunto e tirar essa preocupação um pouco mais da cabeça de vocês. Olha, o tumor submucoso, que está ali dentro da cavidade endometrial, o subseroso, que está ali na serosa, está nas extremidades, e o intramural, que está ali dentro da parede. Já se fala intramural porque ele está na parede ali. Então ele está dentro da parede. Se eles não apresentarem nenhuma clínica, se esses tumores, a paciente não traz nenhuma queixa, não traz um sangramento, não traz uma dor,
não traz uma dismenorreia, não traz uma polaciúria. Então esses tumores não precisa fazer nada, fiquem tranquilas. Porque, voltando lá atrás, olha, de 20 a 30% das mulheres acometidas com esse tipo de tumores benignos, frisando de novo, tumores benignos, 75% dessas mulheres são assintomáticas, não tem sintoma nenhum. E muitas vezes essas mulheres nem sabem que tem esse tipo de enfermidade. Mas não tem sintoma nenhum, não se trata exame, se trata paciente. Então não se faz nada. Era isso que eu queria trazer para vocês, espero que gostem e compartilhe aí pra gente ter para que as pessoas venham alcançar esse vídeo, tá? Muito obrigado aí por ficar até o final dessa aula comigo. Um abraço. E daqui a pouco eu tô trazendo, toda semana eu vou estar postando outros vídeos, vou estar trazendo mais novidades para vocês. Aquele abraço.